Amém, amém. Santo, santo Deus, abençoe, Senhor, essa ministração, que a palavra, Deus, seja como flecha no coração de cada um, Senhor. Leva, Deus, essa comunicação para os quatro cantos desse mundo, que as nações venham te reconhecer como sendo Senhor e Salvador de toda a nação. Oramos, Deus, pelo flagelo que estamos passando no nosso estado, por tudo, Deus, que está ocorrendo. Traga força, Pai, vitalidade, renova as forças, Pai, derramando a tua unção sobre cada desabrigado. Restitua, Pai, 1000 vezes mais os teus eleitos. Dê sabedoria, leva recursos dos ímpios para os teus santos. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que nesse momento estão clamando pelo teu nome por um milagre. Faça um milagre, Deus, e que a Life seja canal deste mistério tão poderoso que é a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Estamos num momento delicado. Nosso estado do Rio Grande do Sul passa por um problema sério, um tornado extratropical que ceifou algumas vidas, desabrigou outras famílias, mas creio que tudo é para edificar e mostrar para esse povo que temos um Deus, que o Deus de Israel está conosco e que devemos a Ele ser submisso à sua palavra. E nesse princípio, irmãos, vamos ministrar hoje uma parábola, a parábola mais rica em detalhes que a Bíblia Sagrada nos traz. É uma parábola onde podemos ministrar sobre finanças, sobre economia, sobre relacionamento de pai com filho, sobre relacionamento entre irmãos, sobre como devemos conduzir o empregador e o empregado, ou como devemos administrar a simplicidade, o amor de um pai, onde entrega tudo para o filho, e muitas vezes entrega um caminho para uma desgraça, e muitas vezes pode não entregar, e levar a tal ponto também. Então é uma parábola muito rica, que nós vamos trabalhar hoje, ministrar. Eu gostaria que todos guardassem essa parábola em seus corações, porque ela pode fazer a diferença durante toda a sua vida, que é uma palavra muito rica em conhecimento, em detalhes, e ela tem 5, 6 divisões que pode mudar o curso das nossas vidas. E ela nos ensina que o erro de ontem não é o resultado de amanhã. Ela nos diz que por mais que errado possamos estar, temos um Pai, e este Pai restitui, acalma, honra e cuida. Essa parábola chama a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15. Todos podem abrir suas Bíblias, por favor. Esta parábola, ela nos traz uma realidade. Eu gostaria de, primeiro, desenvolver a leitura, e após, eu quero voltar, porque Deus me deu uma direção de que nenhum desses exemplos que eu dei agora vai ser ministrado hoje. Não vai ser ministrado sobre finanças, não vai ser ministrado sobre relacionamento de irmãos. Deus me trouxe algo especial hoje pela manhã, e eu tive o zelo de não analisar essa parábola fora do prisma que Deus concedeu. Então, irmãos, podem acompanhar. Eu vou ler corrido do 11 ao 32, depois vamos por menores desenvolver o entendimento de Deus. Aí vocês fazem suas anotações e guardem para as suas vidas. No 15:11 de Lucas, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai,
dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio daqueles país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão como fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei com ele, o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com seus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? É uma parábola longa, do 11 ao 32. É uma parábola cheia de riqueza, informações. Fiz alguns apontamentos, versículo por versículo. E neste momento eu gostaria que vocês anotassem, fizessem algumas ponderações, porque entendo que o Senhor vai fazer com que ao longo dos nossos dias venhamos utilizar essas parábolas para entender o que está acontecendo nas vidas. No versículo 12, fala que o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens. Aqui ele está pedindo uma herança que não tinham direito ainda, porque o pai ainda estava vivo. E nesse período, o mais jovem tinha direito a 1/3 parte da herança. E 2/3 parte era o primogênito. Então ele queria a parte dele mais menor e pediu para o pai dele. De forma espontânea, sem questionar, o pai disse. E ele lhe repartiu os haveres. Aqui, meus irmãos, eu queria que nós tivéssemos um prisma da seguinte maneira: Pai, Jesus. Vamos trazer Jesus para a parábola. Vamos trazer o nosso Senhor para a parábola. E nós, como seu filho, o mais novo, às vezes o filho mais velho, às vezes como o empregado,
às vezes como empregador. E aí nós vamos perceber uma coisa muito importante, que possivelmente todos nós fomos um pouco de cada um deles. Fomos um pouquinho em algum momento da vida. Cada característica ruim que nós possamos analisar nessa parábola, nós também somos. Ou fomos, ou seremos, cada um no seu momento. No 12, ele pediu para o seu pai: me entrega tudo que eu tenho direito, que eu quero ir embora. Eu quero me afastar da tua presença. Eu não quero mais a igreja. Eu não quero mais congregar na live. Eu não quero mais congregar em lugar nenhum. Eu quero pegar o que é de meu direito e quero ir embora, Pai. Me entrega. E o Senhor Jesus, na sua soberano amor, na sua soberana bondade, Ele não nos questiona, porque nós temos o livre-arbítrio de decidir onde nós queremos estar, porque Ele é um Deus de amor, e o amor permite, não impede, porque Ele é amor. E diz: e Ele lhe entregou os seus haveres. Aí no 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui, irmãos, acontece com diversos. Quando nos afastamos da presença de Deus, nós pegamos todas as bênçãos que Deus nos deu, toda a riqueza que o Senhor colocou em nossas vidas, e vamos para uma terra distante, longe da presença dEle, e começamos a viver de maneira dissoluta, de maneira irresponsável. Com isto, nós colocamos fora a unção, as bênçãos, os milagres, a paz, a tranquilidade e o senhorio de Deus. E foi o que aconteceu aqui, onde ele começou a viver dissolutamente. No 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Não raro, uma pessoa que está na presença de Deus, quando se afasta do meio, ele começa a passar necessidades. Porque enquanto ele tiver a riqueza financeira para poder bancar os seus problemas, para mascarar as suas dificuldades, ele consegue se manter em pé. Mas quando vem algo externo, como veio aqui uma grande fome naquele país, uma grande enchente como estamos vivendo hoje, um grande problema grave que o entorno, o ecossistema ocorre, a nossa riqueza financeira, econômica, não tem efeito. Começamos a viver numa pobreza muito grande, porque a maior pobreza não é a falta de riqueza, a maior pobreza é a ausência de Deus. A pessoa mais miserável é quem não acredita em Deus. O mais pobre é o que não está com Deus, não se aproxima da riqueza. E o mais miserável é aquele que desperdiça a riqueza. Eu tinha tudo, nós temos tudo, nós estamos na presença do nosso Pai. E algumas pessoas viram as costas e saem. Em algum momento nas suas vidas, alguém já foi esse filho mais moço? Eu já fui, nos momentos que me afastei da presença do Pai. Então o primeiro, eu completo o risquinho, eu já fui. E eu creio que muitos aqui também. No 15, então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Aqui, irmãos, existe
tem um mistério que é muito importante. Quando nós estamos na presença do nosso Pai, ou convivendo com nossos irmãos, que é o que esse moço convivia com seu irmão mais velho e com seu pai, nesta parábola. Quando nós convivemos com nossos irmãos, e moramos junto com nosso Pai, em oração, em espírito, em verdade, em congregação, nós não convivemos, nós não nos agregamos com pessoas erradas. Mas quando nós nos afastamos do nosso Pai, nos agregamos a pessoas que vão querer o nosso mal e vão nos colocar no chiqueiro da vida, junto com os porcos. Quando nós não estamos com Deus, o mundo vai dizer o seguinte para ti: eu tenho um trabalho para ti, uma oportunidade para ti, eu tenho algo muito maravilhoso para ti, vem comigo, vai lá para aquele chiqueiro, cuida dos porcos e te vira. O problema agora é teu, não é mais meu. Isso é se agregar com pessoas erradas, porque estamos longe do conselho e do zelo do nosso Pai. No 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nesse versículo, irmãos, me deixa mais chocado, porque não diz no versículo que ele estava comendo as comidas dos porcos, dizia que ele desejavam e não lhe davam. Então, quando nós estamos longe da presença do Pai, os agregados de quem nós podemos nos envolver, as pessoas que podemos conviver, eles vão nos colocar junto com os piores, com os mais imundos, porque os porcos naquela época eram conhecidos pelos imundos, eram bichos imundos. O mundo vai colocar junto com os imundos, e por mais que tu queira comer aquilo que os imundos comem, ainda assim não terás, nem isto vai ter. E isto faz com que o mundo vive o que está vivendo hoje, uma podridão, uma miséria em cima de outra. Então, por mais que ele desejava, não davam para ele nada, e nem isto ele tinha. E nesse cenário, ele chegou num quadro de desnutrição. Ele não tinha alimentos, ele não tinha nada, ele tinha absolutamente desejos, fome, vontade, sonhos. E aí começa um virar de chave. Por que Deus permite que muitas coisas acontecem para nós? Está no próximo versículo. Por que Deus permite que catástrofes ocorrem? Por que Deus permite que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Para chegar nesse quadro. Para chegar num quadro onde tu não tem forças de pensar, de agir e de fazer coisas erradas. Porque até para fazer coisa errada tem que ter força, né? Para cometer pecado tem que ter força. Para cometer injustiça tem que ter força. E quando chega num estágio que a pessoa não tem força para nada, ela começa a ter um sentimento que está no próximo versículo, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão para fartura, e eu aqui morro de fome. O importante aqui é no começo. Então, caindo em si, disse. Quando nós estamos num nível de desnutrição, nós caímos em si e começamos a lembrar de coisas que nós colocamos fora. Nós colocamos fora coisas que, quando estamos num cenário de mundo, não percebemos. Só percebemos a falta da presença do Pai quando estamos desnutridos. E aí cai em si, vira a chave, cai a ficha. E aí diz: caramba, nem os empregados do meu pai passam fome. Os empregados do meu pai se fartam do pão. Os empregados do meu pai
Tem coisas tão magníficas, e eu aqui nesse chiqueiro com os porcos, desejando, aqui no sul chama-se lavagem, uma lavagem, ali a palavra fala em vegetais, em outras versões, mas vamos trazer para a nossa realidade. Eu aqui no chiqueiro, com porcos sujos, no meio das lavagens, querendo comer aquela lavagem, e não posso. E o empregado do meu pai se farta com pão. E eu, que sou filho dele, não quis mais, abandonei, peguei o que era meu e vim viver isto aqui. Isto acontece, irmãos, sem sombra de dúvidas, com todos que se afastam da presença do Pai. Essas pessoas mais famosas que estão na mídia, quando se afastam do Pai, em breve voltam dessa maneira, porque nem a lavagem de porcos vão poder comer, porque é algo que está registrado na Bíblia Sagrada, não é algo inventado pelo homem. E quando ele cai em si, ele se toca disso, ele começa a pensar, e aqui no 18, começa a mudar a vida desse homem, porque ele começa a planejar o que ele irá fazer. E um ponto importante, quando nós caímos em si, quando nós entendemos o propósito e começamos a orar, e começamos a pensar o que fazer, através de uma revelação de Deus, faça, levanta e faça, porque vai dar certo, vai funcionar, vai ter êxito. E olha o que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, ele nem queria mais ser reconhecido como filho, ele queria ser reconhecido como trabalhador, como empregado do pai dele. Quando a pessoa abandona o seu pai e cai numa miséria, e depois entende o que aconteceu, ele volta bem humilde, dizendo: qualquer coisa me serve, desde que eu esteja junto contigo, Pai. Funciona assim. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, ele volta dizendo: Pai, eu quero ficar perto de ti. Nem precisa mais me reconhecer como me reconhecia antes, mas sim, de qualquer forma, eu quero é a tua presença. Foi isto que ele fez. E no versículo 20, e levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, Deus não vai te impedir de sair da presença dele. Não vai nos impedir em nenhum momento. Se nós disser: Pai, eu estou saindo, vou pegar tudo que é meu e estou indo embora para o mundo, Ele não vai nos impedir. Mas todo o tempo que nós estivermos longe, Ele vai estar nos esperando. E quando nos avistar de longe, Ele vai correr ao nosso encontro, nos beijar e cuidar de nós, nos abraçar, porque Ele nos ama. E o amor dele é tão incondicional que nos deu a liberdade de decidir com quem nós queremos estar. E nessa parábola, naquela época, um homem para sair correndo para beijar e para abraçar, era uma humilhação, porque esse homem aqui, na parábola, se entende que ele era um homem de muitas posses. Então, trazendo para a nossa realidade pequena, a pequenez humana, era vergonhoso um homem sair correndo, abraçar e beijar alguém, mesmo sendo filho, que era muito severo, a paternidade era diferente nesta época. Mas na parábola, diz que esse homem correu, e diz que, quando avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então Deus não está preocupado com costumes e hábitos. Ele vai correr, vai nos abraçar, vai nos beijar. Tenho certeza disto. Por
mais injustiça que venhamos cometer, mesmo que ele entenda que fez coisas erradas, Deus vai nos querer de volta. E tem um princípio nessa parábola que esse homem entendeu. Foi quando ele fala que ele pecou contra o céu. Pequei contra o céu e contra ti. Ele entendeu a importância da santidade divina sobre ele. E quando ele entendeu, virou a chave. E olha o que aconteceu aqui. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui no 21 ele começou o discurso que ele havia pensado, meditado, talvez até orado. Ele começou a falar isso para o pai. Mas o pai, tão amoroso, não deixou ele terminar. Interrompeu ele na metade, porque Deus sonda o nosso coração. Antes das nossas palavras serem pronunciadas, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, quando ele começou a falar, Deus entendeu. Eu entendi o teu coração. E não precisou terminar de falar. Apenas ele reconheceu que ele pecou contra o céu. E isto foi uma das coisas mais importantes que esse homem teve quando caiu em si. E no 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Quando nós chegamos, meus irmãos, diante do Pai, Ele faz novamente uma aliança conosco. Ele coloca uma aliança em nossos dedos. Ele coloca um anel dizendo: meu amor por ti é infinito. Ele não termina, ele é um só. É isso que Deus faz quando nós dizemos: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Tu me perdoa? Tu me aceita de volta? Não me interessa a maneira que tu vai me aceitar, mas posso me chegar diante de ti? E Deus faz muito mais do que nós esperamos. E aí Deus nos entrega as necessidades básicas, que é as coisas materiais, que aqui está dizendo: porém aos seus servos trazei depressa a melhor roupa. Quando aqui fala a melhor roupa, veste-o, são as necessidades humanas. Roupa, casa, alimentos, são as coisas que Deus nos dá para nós todos que estamos aqui. E mandou colocar um anel, que quer dizer: eu tenho contigo novamente uma aliança. E a aliança estava guardada. Tu que tirou do teu dedo e deixou aqui, mas eu guardei, para quando tu voltar, nós conectar de novo e ter esse amor infinito. E logo depois, colocou sandálias, que é onde nós colocar as plantas dos nossos pés, lá será abençoado. Deus cuida de nós, dos pés à cabeça, do corpo ao coração, da mente à oração. Isto é o que o Pai faz conosco. E logo depois, trazei também e matai-o um novilho cevado, comamos e regozijamos. Deus faz festa quando um de nós nos apresentamos a Ele. Deus festeja, Deus comemora. Tem festa nos céus de uma alma salva. Quando nós temos batismo daqui a uns dias, vai ter festa nos céus. Vai ter uma alegria tão grande, porque onde cada um de nós, sendo selado pela marca da promessa, Deus mostra para a humanidade que somos filho dele. E esta festa significou isto. Logo depois, no 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a comemorar. Quando Deus reencontra
um filho, ele tem no seu coração a maior alegria, porque ele tinha como morto e não estás mais. E Deus não quer nenhum de nós perdido. E agora vem no 25, uma outra situação, que acontece muito na sociedade, nas casas, nas igrejas. Acontece muito, muito isto, muito, muito, muito. Que diz assim no 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aqui, irmãos, eu pergunto, nós também somos um pouco do irmão mais velho? Onde, por ser o primogênito, ele tinha a maior parte da herança do que o mais novo. Então ele já tinha uma boa parte da sua herança. Morava com o pai, mas ele não aceitou o erro do irmão mais novo. Achou indigno, tanto é que se indignou, diz a palavra. Ele achava que era indigno o irmão mais novo ganhar uma festa, porque ele pegou o que era seu, foi para a rua, gastou, não deu mais importância para a família, virou as costas. Quando voltou, teve uma festa. O irmão mais velho aqui teve uma ira. Muitas vezes olhamos alguém tendo uma expressão um pouquinho mais distanciada dos demais e não aceitamos. Vamos ver uma promoção de um colega no trabalho e nos iramos. Vamos ver um irmão com destaque maior em algum lugar, nos iramos. Por que isto? Mesmo que nós estamos na presença do Pai, a ira vem. E ele se indignou e não queria mais nem entrar, nem participar da festa. Mas aqui veio o pai. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. O nosso pai sempre vai querer e vai fazer uma conciliação. Porque para ele, filho é filho. Se fez coisa errada ou não fez, não cabe a nós julgar. Porque ele não nos julga pelos nossos atos. Mas também não anula a consequência. É importante falar que quando o filho mais moço pegou a sua herança e saiu e gastou tudo, quando ele voltou, ele teve roupas, uma aliança, sandálias e uma festa. Mas ele não foi restituído do que ele botou fora, do que nós colocamos fora. Deus não tem a prerrogativa de nos tirar de quem está na presença e dar para quem botar fora. Porque o filho que estava na presença não dividiu a sua herança com o irmão que botou fora. Botou fora, fica sem. Mas vamos nos reconciliar em amor e em fraternidade. Então o prejuízo na ausência do pai, ele é nosso. E vai ser nosso. E Deus não tem nada a ver com isso, porque nós temos o livre-arbítrio. Lá no início da parábola, ele pediu, Deus entregou, o pai entregou, e ele foi, porque quis, porque ele sabia onde ele estava. No 29, 30. Deixa eu ver. No 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Aqui, irmãos, é 2 versículos pesados, difícil. Parece nós, quando estávamos no mundo, né?
querendo confrontar os nossos pais, confrontar Deus. Mas Deus, eu estou na tua casa todos os dias, eu venho nos cultos todas as quintas, venho nos domingos, faço parte da célula, limpo a igreja, ajudo tudo, faço tudo que o pastor pede, estou sempre pronto na obra. E aí esse outro aqui, esse teu filho, não é mais meu irmão, né? É teu filho, mudou já a categoria, fez um monte de bobagem, ainda ganhou uma festinha, e eu nem um cabrito tu desse para mim comemorar com meus amigos. Tu é injusto, pai. Foi isso que ele está dizendo. E quantas vezes nós cobramos, enfrentamos a sabedoria de Deus, dizendo: Deus, que injustiça, eu aqui nesta miséria, fazendo tudo o que tu queres, e aquele lá, aquele teu filho, que não é mais meu irmão, é teu filho, ganhando festa. Esses 2 versículos são bem pesados. No 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Vamos fazer aqui, irmãos, um orar, ler. Vamos todo mundo pronunciar essas últimas palavrinhas, para entrar na nossa memória e nosso coração. Pode ser? Eu entendo ser importante agora. Eu falo e vocês repitam essas palavrinhas finais. Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Entenderam? Mesmo que nós venhamos pensar que estamos todos os dias na igreja e somos injustiçados pelo Pai, porque Ele deu algo diferente para aquele filho, mas Deus fala: tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu. Reclamando do quê? Achando ruim o quê? Está triste por quê? Vamos entoar o hino da vitória. É isto: santo, santo, santo és o teu nome, tudo que é meu é teu. Alguém que quer reclamar alguma coisa ainda? Alguém aqui tem condições de dizer: pai, tu deu aquilo para o teu filho, e eu aqui nessa miséria? E aí Deus fala para ti: tudo que é meu é teu. No 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que vale para Deus, meus irmãos, não é aquilo que nós venhamos usufruir, não é as festas, não é nada. O que Deus se importa, na essência, é uma coisa: de estarmos vivos na sua presença. O que Deus tem para nós é a eternidade. O que Deus tem para nós é o amanhã, é o tempo infinito, não o tempo finito. Deus não está numa briga de braço para dar mais para o pastor, mais para o presbítero, mais para o irmão, mais para o fulano. Não está. Deus quer nos dar a vida, e o coração de Deus chora quando algum de nós está morto. Por que a Life se preocupa tanto em ser evangelística, em pregar o evangelho? Por que o pastor Cassiano, o pastor Ayrton, o pastor Éder se preocupam tanto em levar o evangelho para as nações? Por que a igreja está pedindo tantos donativos para as pessoas? Porque tem muita gente morta lá fora, e nós precisamos trazer as pessoas para a presença do Pai, para que elas venham viver novamente, que elas venham entender o verdadeiro sentido da vida, que não é uma vida de uma geração. A palavra nos diz:
em Salmos que uma geração entre 70 e 80 anos, talvez em alguns casos é adicionado um pouco mais, mas em sua maioria é nesse contexto. E o que nós estamos fazendo hoje para estar na presença do Pai? O porquê as pessoas ficam brigando por coisas e por vaidade, se o importante é a vida eterna? Vou trazer para vocês, eu tenho mais 5 minutos, um relato de semana passada. No final de semana passada, eu e minha esposa, nós estávamos em São Paulo, num evento muito importante. Num evento da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Brás, onde foi comemorado o jubileu de diamante da Sociedade Bíblica do Brasil. Lá se encontrava os maiores pregadores, as maiores autoridades evangélicas do Brasil e fora do Brasil. E quem conduziu a palavra foi o pastor Hernandes Dias Lopes. E comecei a meditar na palavra, sobre tudo que está acontecendo naquele estado. Porque naquele final de semana, eles comemoraram na Avenida Paulista um orgulho de letras, de A a Z. E aquele movimento levou 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas para a Avenida Paulista. São Paulo estava impregnado pelo movimento. Orgulho LGPDZO e aí vai. Estava impregnado. E nós, numa igreja muito grande, maravilhosa, louvando e pregando a Cristo. No outro dia, nós fomos no Templo de Salomão, ter uma comunhão também com o Espírito Santo. Uma igreja muito grande, repleta também de bênçãos, no meio de uma vila, de um bairro, onde estava tomado também por problemas de mendigos, moradores de rua. E nesse momento eu começo a refletir, se nós estivéssemos na Avenida Paulista, pregando o Evangelho, ia ter 3 milhões de crentes? Não, não iria ter, não iria mesmo. Porque hoje os crentes, eles têm vergonha de sair com uma Bíblia na rua. Mas esse movimento, as pessoas não tinham vergonha de sair com roupas e trajes, não precisava nem falar, só o olhar já entendia o movimento que se estava tendo. Isso eu digo para vocês, era o movimento de Sodoma e Gomorra, capitalista, todos que tipo de pecados, impregnado no ambiente atmosférico, Sodoma e Gomorra. Parecia que ia descer uma bola de fogo e queimar tudo. Eu ia dizer glória a Deus. E aí, meus irmãos, isto é a parábola do filho perdido. Que filho pródigo, pródigo é sinônimo de perdido. O filho perdido é isto. Nós podemos dizer que o mundo está perdido. O mundo está pródigo do caminho do Pai. O mundo se perdeu no andar da vida. Mas isto também é um mandamento de Deus. Isto também é a palavra se cumprindo nos dias de hoje. Então o que nós precisamos fazer? Evangelizar, orar, jejuar, pregar o Evangelho, não se ausentar da presença de Deus, não pensar que estar na presença de Deus é ter coisas, ganhar coisas. Deus vai nos vestir, vai nos dar sandálias, vai mandar alimentos, vai colocar um anel em nosso dedo. Isto sim é importante, colocar uma aliança entre nós e o Eterno. Isto sim é a presença de Deus que nós temos que buscar a cada dia, a cada manhã agradecer a sua bondade e a cada noite a sua misericórdia. Isso que devemos fazer. E quando tem um movimento onde existe
como se fosse uma balança da justiça, onde fica, às vezes, um lado mais alto do que o outro, não devemos olhar para o lado que está mais alto, que nós vamos sempre nos sentir inferiores. Sempre vai ter alguém mais alto do que nós. Sempre nós vamos estar abaixo de alguém. E isso é para nos trazer a humildade. Na semana passada, antes da tempestade, nessa semana agora, foi quinta para amanhecer sexta, né? Que deu a tempestade. Na sexta-feira à noite eu chego do trabalho e na nossa garagem é uma cobertura de vidro. E aí, quando eu chego na garagem, tinha goteiras do lado do meu carro. Tac, tac. Eu falei, não. Pô, goteira? Não, né? Tirei foto, mandei um áudio para o construtor. Ô, seu Escopel, tem uma goteira aqui na garagem e tal. Tem como pedir para alguém vir aqui amanhã? Poxa, uma goteira na minha garagem. Dá um jeito ali para mim, poxa. Eu meio chateado, né? Era umas 11 horas da noite, de quinta para sexta. Já estava começando a chover. Aquela noite inteira, choveu muito. As crianças correndo dentro de casa, com a barulho de chuva e tal. De manhã, 6h15, quando eu saio para trabalhar, vou ver as notícias, para ver como é que está o dia. Começo a ver aquele monte de notícia que estava acontecendo do tornado extratropical. Na mesma hora, eu apaguei as mensagens, pedi perdão para Deus, porque eu estava reclamando de goteira, e as pessoas perderam a casa inteira. Eu estava reclamando de goteiras, e as pessoas perderam suas vidas. Pessoas ilhadas. Eu falei, Deus, que mediocridade da minha parte. Eu reclamando de goteiras na garagem. E quando tem pessoas sendo arrastadas pela enchente. E Deus ministrou comigo aquele dia inteiro. Sexta-feira foi difícil o dia. Funcionários que não puderam trabalhar, nós antecipando o 13º para ajudar os funcionários, auxiliando todos. E toda hora eu pensando, eu tirando foto e mandando mensagem de goteiras. Aí à noite, quando eu estava triste, com meu coração trêmulo com essa situação, Deus falou, assim vocês são, se preocupam com goteiras. Uau! Então eu pergunto para vocês, qual goteira tu estás reclamando? Aconteceu na minha vida. E quando nós temos um princípio com Cristo, tudo para nós é o Evangelho. Qualquer situação em nossas vidas, nós levamos para o Evangelho, nós levamos para Deus, nós levamos para aquilo que Deus está falando. Nós chamamos de sensibilidade do Espírito. Qual é o nível da tua sensibilidade com o Espírito Santo? Qual é o nível que está sintonizado o teu departamento de sensibilidade com Deus? Onde qualquer coisa, tu entende que é Deus dizendo, tu está perto do Pai, vem cá. Tu não está lá com os porcos, tu não está desejando comer lavagem, tu tem o bom e do melhor, que tu estás comigo e eu te amo. Vem me dar um abraço e um beijo, meu filho, eu sou teu pai. Eu tenho uma aliança contigo. Eu te amo. Tu não te agrupou com pessoas do mundo que vão te mandar para o chiqueiro. Tu estás entre irmãos no ministério. Tu estás sendo conduzido com pastores que te amam. Tu estás sendo pisado num lugar santo. É isto. O Evangelho é isto. Ele é simples. Não é para complicar. Só que Deus permite que nós possamos alçar grandes voos para ficar na presença dEle. E Deus permite que nós não alçamos voos, que nós vamos nos afastar da presença dEle. Tem pessoas que não podem ter nada, porque se tiver um pouquinho, vira arrogante, vira uma pessoa indigna, e ela vai se afastar do Pai, e vai comer a lavagem se tiver. Tem pessoas que não podem ter muita coisa, porque se tiver, fica insuportável. Então, se não tem nada, examine-se.
Se tu não está sendo que nem um irmão mais velho, arrogante, prepotente, não está preocupado com o teu irmão. Seja que nem os empregados do pai, que estavam felizes. Teu pai está fazendo uma festa, porque teu irmão estava morto e voltou com saúde. Seja que nem o empregado do pai. Seja que nem o irmão mais novo, que faz bobagem, que todos erramos, mas quando cai em si diz, pequei contra o céu, pequei contra ti, tu me aceita de volta? Seja que nem todas as pessoas que reconheceram os seus erros e se aproximem do Pai, porque o Pai é um só, e não tem o teu filho, tem o meu irmão, porque o Pai é o mesmo. A oração mais completa que existe na terra, chama-se o Pai Nosso, porque é a oração que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, como modelo. Nenhum homem na terra fez, faz ou fará uma oração tão completa como o Pai Nosso, e começa bem assim, Pai Nosso, não é o Pai teu, meu, não, é nosso. E se cada versículo do Pai Nosso, que está dividido em versículos também, nós meditarmos, dá 5 noites de ministração. Eu estive uma vez com o pastor Mike Shee, ele é, se não me falha a memória, americano, ele ministrou sobre o Pai Nosso. 5 noites, faltou tempo. Se nós olhar o Pai Nosso, não como oração, mas como um mandamento, e cada versículo tu entendeu o que está escrito, irmãos, a vida muda. Amém? Extrapolei o tempo, perdão. Irmãos, vamos fazer uma oração em conjunto. Eu quero orar, mas eu quero que vocês orem também. Depois da oração, vamos nos despedir da live, depois da oração. Mas eu sinto no coração que essa oração é importante. Eu quero pedir para vocês, estamos aqui com muitas pessoas no culto, quando chegar em casa, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e continue esta oração que vamos fazer agora. Podem ficar sentados para não atrapalhar a filmagem. Eu vou orar 2 minutinhos, vocês orem nos seus lugares também, em prol de todas as pessoas que estão precisando hoje de um socorro espiritual. Senhor Deus e Pai nosso, queremos levar a Ti, Deus, esta oração, para que Tu conceda todas as vítimas, Pai, desse evento que aconteceu no nosso estado, nessa enchente devastadora. Proteja, Deus, todos que estão lutando hoje pela sobrevivência, que estão molhados, com frio, com fome, desolados, Pai, que não sabem o que vão fazer amanhã quando o sol nascer. Traga para essas crianças, Pai, saúde, revista todos eles, Pai, com o Espírito Santo. As pessoas idosas, Pai, que estão acamadas, doentes, traga um sobrenatural, Pai. Reconstrua, Pai, a casa de cada um deles. Interceda, Pai, com o Teu poder milagroso. Traga para todas as pessoas, famílias, Pai, algo sobrenatural. Que eles possam reconhecer que Tu é o Pai. E que eles possam se achegar a Ti, Pai. Que agora estão caindo em si, que existe um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que essas pessoas possam reconhecer o Teu senhorio, e que seja, meu Deus, um momento de evangelismo, de sensibilidade, de amor. Assim, Deus, eu peço por todos. Amém. Amém. É difícil, né, irmãos? Bah. Quando somos, quando somos pai, filhos, e colocamos
a visão em oração e enxergamos as casas sendo devastadas por uma força que não tem como segurar, que é a água, nos deixa muito chocados, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que o poder de Deus é tão magnífico, que tem uma música muito linda, chamada Escudo, que diz que ele dá limite aos mares. Tu imagina se Deus não desse limite para os rios, não desse limite para os mares, o que seria desse mundo inundado por águas, ou talvez por fogo? Olha como Deus cuida de nós. Se todas as estrelas Ele chama pelo nome, Ele também nos chama pelo nome. Então quando nós chegar em casa agora, irmãos, vamos orar por essas famílias, vamos deixar de ser egoísta e pedir: Deus, a minha goteira, Deus, as minhas coisinhas. Não vamos fazer isso, né? Vamos pedir pelo irmão e não pelo teu filho. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nesse momento no maior desespero. Não vamos pedir por nós, não. Vamos pedir pelo irmão e não pelo teu filho. Amém? Deus abençoe. Boa semana.